Nessa aula, a gente vai completar as duas notas que faltam para as características relacionadas ao corpo ou ao mundo material da súmula psicopatológica. A primeira nota, mais fácil, mais simples, é a psicomotricidade. Ok? Psicomotricidade. Ao passo que na aula anterior a gente viu as características de cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, ou seja, braços e pernas separadas, a psicomotricidade ela visa olhar como um todo o movimento do sujeito, sem distinguir as partes. Então, vai ser bem rápido, bem simples, sobretudo porque também nos manuais de psicopatologia fala-se muito pouco da psicomotricidade. Tá? São poucos capítulos, poucos parágrafos dedicados a ela. A gente já tem base com a aula anterior para saber o que olhar e como descrever a psicomotricidade. Então, vamos lá. Bem simples. Não imaginando que o sujeito tenha alguma doença específica. Então, a psicomotricidade a gente caracteriza de modo normal. A gente vai escrever sem, em primeiro lugar, nenhuma nuance ou sem nenhuma terminologia técnica. A gente vai olhar para o sujeito e vai ver se ele se move de modo agitado ou contido. Se o sujeito está mexendo muito os braços, do mesmo jeito que a gente escreveu anteriormente, só que agora buscando uma relação entre cabeça e tronco, tronco e membros superiores, tronco e membros inferiores, membros superiores e membros inferiores. É isso que a psicomotricidade visa. A gente, em primeiro lugar, a gente vai ver se existe uma coerência entre a mobilidade da cabeça, a postura dos troncos, os braços e as pernas. É descritivo mesmo. A gente vai precisar descrever, ok? Se você reparar, né, e fazendo uma conexão com as aulas do professor Malé, que estava falando sobre artes cênicas pra gente, ele faz alguns apontamentos para que a gente possa caracterizar melhor isso que a psicopatologia chama de psicomotricidade. Então, é a evocação, né? O sujeito está evocando alguma imagem do espelho, ele está pensando em alguma coisa, ele está tendo alguma referência interior, e isso se expressa no seu corpo, ok? E o contrário, o modo como ele se comporta pode também influenciar o seu mundo de crenças ou o seu mundo interior, tá? Aquele espelho que a gente falava no início. Então aqui existe uma relação muito imediata, muito direta com a postura. A postura do sujeito. Como que esse sujeito ele se comporta, como ele age. Todo aquele grande capítulo que, se você lembrar, foi feito, né? Você vai reparar que na aula com o professor Roberto Malé, existe uma conversa minha e dele, na qual a gente fala sobre um autor chamado Marcel Jousse, que ele faz uma pesquisa sobre a antropologia do ato, ok? Então aqui eu vou dar referência para vocês, ok? Esse Marcel Jousse, ele não é um psicopatologista, né? Sobretudo porque a psicopatologia estuda muito pouco a psicomotricidade, tá? Sobretudo a psicomotricidade funcional. Marcel Jousse. Marcel Jousse tem, né, um estudo muito profundo chamado Antropologia do Ato. Nesse livro, Antropologia do Ato, ele busca identificar de que os atos em conjunto são presença. É interessantíssimo. Tá? Interessantíssimo. Para já, a gente não precisa desse tipo de estudo para a gente poder fazer as descrições básicas e primárias que vão nos orientar muito nesse conjunto das ações humanas. Por quê? Primeiro ponto. Em regra, a psicomotricidade ela é estudada pelos educadores físicos, né? Pelos terapeutas ocupacionais. A correlação da psicomotricidade com o mundo interior e com as outras notas da súmula psicopatológica, ou seja, a consciência, o pensamento, a memória, a imaginação, a vontade, isso que não se estuda. É justamente a correlação desse fenômeno, ou seja, como o sujeito se mexe em conjunto, como ele atua, qual é a presença corporal dele. Esse fenômeno que é pouco estudado. Ou seja, a relação do ato, da atuação, com todo o seu conjunto de crenças,
seus valores, suas relações familiares, suas relações espirituais, sua relação afetiva, a relação material mesmo. Falar, isso é pouco estudado, ok? E isso é o campo da psicomotricidade dentro da psicopatologia, ok? Então, pra gente, agora, basta perceber isso, ou seja, pegar aquelas classificações, aquelas descrições que foram feitas na aula anterior e começar a trabalhá-las em conjunto. Então, quando tem um sujeito perto de mim, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, qual que é o aspecto geral do movimento dele? O aspecto geral do movimento dele é calmo ou agitado. Calmo ou agitado pode ser de dois modos. Vamos lá. Calmo é, o sujeito está parado. Mas você pode notar que ele está parado, mas ele está tenso. Você pode reparar isso, olha só. Então, olha só, vamos lá. Tem uma coisa que se refere ao movimento amplo e outra coisa que se refere à tenacidade. Ou seja, esse sujeito, ele pode estar parado, mas como se ele tivesse com uma camisa de força, querendo se mexer. Você já reparou, já viu gente assim, com certeza. Então não é porque esse sujeito está parado, ou seja, está se movendo pouco, né, que ele não está agitado. E pode ser que esteja uma outra pessoa que tenha movimentos amplos, mas ela está calmíssima. Isso que o psicopatologista ele tem que saber diferenciar, o que não é muito difícil, desde que a gente esteja atento a isso. Eu estou apontando. Né? O que a gente está querendo? Eu estou apontando para você o seguinte, olha, não é porque a pessoa se mexe muito que ela está agitada, porque o movimento dela pode ser um movimento amplo, né, mas coerente com o que ela está falando. Um movimento amplo, mas sem aquela energia da agitação, da coisa incontida. E, por outro lado, o sujeito pode estar parado, né? Ele pode estar travado, mas ele pode estar retesado. Né? Ele pode estar tonificado. Então, obviamente, a gente sabe que ele está agitado. Esses são os campos da psicomotricidade. Isso que a psicomotricidade do homem funcional está analisando. Ok? Então, a psicomotricidade da pessoa funcional, ou seja, da pessoa que não tem nenhuma doença psiquiátrica, ela está em geral assim. O que eu vou ver? Eu vou ver o conjunto, eu vou ver, né, eu vou reparar, eu vou perceber a conexão entre cabeça e tronco, entre tronco e membros, entre membros e membros, entre cabeça e... Essa é a brincadeira, essa é a conexão que eu vou olhar. Ok? Eu vou perceber isso tudo e vou descrever. Para tentar o quê? Intuir qual que é a presença, intuir qual que é o verbo, se a pessoa está agitada ou não, ela está triste ou não, ela está com esperança ou não, ela tem planos ou não. Eu consigo perceber isso pelos modos como a pessoa se mexe. Né? Qual que é a relação do paciente comigo? O paciente, ele vai se abrir ou não vai se abrir? Né? O paciente, ele está esperando que eu dê a ele, de repente, uma palavra de mais conforto, de mais empatia, ou está esperando que eu, né, seja um pouco mais, sei lá, minucioso, que eu investigue mais. Isso é muito comum. Então, o paciente, muitas vezes, ele está falando com você uma coisa, ele para de falar, mas continua se mexendo. Como quem indica, o meu movimento não terminou. Eu só quero saber se você está prestando atenção no que eu estou falando para continuar falando. Isso é muito comum. Isso a psicomotricidade revela pra gente. Fala, olha, o sujeito está se mexendo. Ele para de falar, mas ele continua se mexendo, ele continua mexendo, o movimento dele continua. E às vezes é uma coisa muito sutil. Né? Muito sutil. Isso significa o quê? Significa que ele quer continuar falando. Ele só precisa do quê? Da tua validação. Ele precisa do teu gancho. Ele precisa perceber que você está interessado, que você está entendendo, ou que você não entendeu, e quer que ele explique. Isso é comum, no fundo, é bastante comum. Isso é psicomotricidade que vai te revelar, você tem que estar atento a isso. Né? O contrário também. O paciente pode estar falando, mas está totalmente travado, totalmente parado, uma posição muito displicente. Ele está te contando a história pela metade, pode ter certeza. Ele está te contando a história pela metade. Ele ainda não chegou no centro da questão. A postura total, global do paciente muda quando ele chega no cerne da questão. Isso é a psicomotricidade que vai te indicar. Né? Ele se inclina, ele posiciona os braços de certo modo. Isso é comum. Em geral é assim que funciona. Isso é a psicomotricidade que indica. Isso da pessoa funcional. Existe todo o campo da psicomotricidade do paciente com doença. Tá? Então, por exemplo, existem as ecopraxias. Ecopraxias, os pacientes que imitam os seus movimentos. Né? Então, pacientes que têm doenças específicas, né? Sobretudo
as doenças nos campos da alucinação, né? Então, alguns bipolares graves e alguns esquizofrênicos, eles fazem ecopraxia. Imitam mesmo, ficam te imitando o tempo todo, tá? Não é que ele tá debochando de você, não é isso não. Isso aqui, ó, é a psicomotricidade. Ele tá encontrando um referencial externo e ele se mexe de acordo com o referencial externo. Mas é que é no campo da doença mesmo. Isso aqui, em geral, são pacientes internados em hospício. A flexibilidade séria. Flexibilidade séria. São os pacientes que ficam na posição que você os deixa, né? Isso acontece nas catatonias. Então você mexe, sobe o braço do paciente e vai ficar ali 10 horas. Do jeito que você deixou ele. Você inclina, ele fica. Como se fosse uma cera que você molda. Obviamente você não vai deixar o paciente 10 horas na posição, né? Pelo amor de Deus. Mas isso vai indicando o diagnóstico de uma doença específica. Ok? As flexibilidades sérias, por exemplo, as ecopraxias, são notas da psicomotricidade que já estão indicando doença específica, né? E aqui é um capítulo que é esse o capítulo no fundo, né? Isso aqui que são as grandes descrições de fenômenos de motricidade. E por fim, né, na psicomotricidade, outro relato muito comum são os maneirismos, que podem se dar em doenças ou fora de doenças também. Então, isso a gente vê muito, por exemplo, nos pacientes maniformes. Maneirismos, ou seja, eles estão se movendo à maneira de um imperador, à maneira de um mordomo, à maneira de... Entende? Então você vê o seguinte, olha, por que o sujeito está se mexendo assim? Por que ele fala de modo impostado? Por que ele fala de modo... Bem, ele está na psicomotricidade à maneira de um sábio, ou à maneira de um mordomo. Ele criou ali um campo de imagem mental. Ele cria ali o espelho dele, ou seja, aquele conjunto de crenças do que ele é, mas se refletindo na psicomotricidade dele. Ou seja, ele se mexe deste jeito. A gente pode falar assim, movimentos amaneirados, né? E fora do campo de doença, a gente vê pessoas também se comportando de modos amaneirados, né? A gente pode ver isso também. Então, pessoas, sobretudo pessoas que começam em ambientes religiosos. Então, o sujeito não tem doença nenhuma, mas é um sujeito que era ateu, sei lá, então o sujeito... Aí, foi para alguma religião específica. Ele olha para as pessoas daquela religião, né? Sei lá, para os líderes da religião e elege um jeito de se comportar. E às vezes começa a se vestir de um modo específico, falar de um modo específico, né? Se comportar de um modo específico. Olha, eles estão se movendo à maneira, têm comportamentos amaneirados. Por que é importante o psicopatologista perceber isso? Por quê? Porque esse sujeito, né? A questão não é você fazer com que ele perca o conjunto de crenças, não, você alinhar, falar, olha, a crença religiosa não necessariamente tem a ver com uma conduta específica. Esse sujeito, ele provavelmente, ele não entendeu o que é religião. Ou o sujeito, qualquer conjunto de crenças, falando de religião porque ela é mais comum, né? Mas a mesma coisa, o sujeito arranja um emprego, ele passa a se mover à maneira de um diretor executivo, à maneira de... Isso vai trazer prejuízos para ele, porque não existe uma maneira de, um jeito de se mexer específico, né? Esse jeito ele está macaqueando, ele está imitando. E as pessoas que imitam, que macaqueiam, em geral são pessoas que, bem, são desprezadas nos seus ambientes. Você concorda? Então veja, por isso que é importante a gente conhecer quais são essas nuances da psicomotricidade. Ok? Então a psicomotricidade é assim, é o conjunto, existe um campo muito profundo de estudo do ato, que aprofunda mesmo. Eu indico aqui o livro, os estudos de Marcel Jusse, no livro Antropologia do Ato. E aqui são as descrições mais, por assim dizer, técnicas da psicomotricidade relacionadas a doenças específicas. Então, a ecopraxia, nas manias, nas alucinações, a flexibilidade séria nas catatonias, tá? E os maneirismos, sobretudo também nas manias, nos pacientes bipolares, mas também isso aqui se encontra de modo mais comum do que se imagina entre as pessoas que não têm uma disfunção, por assim dizer, uma desordem maior da psiquiatria, tá? Agora, nessa aula ainda, o segundo ponto, que aqui já é um ponto de fronteira entre o corpo e o mundo interior, tá? Que é a sensopercepção.
tá? A sensopercepção. A sensopercepção é uma nota da psicopatologia muito importante, como todas as outras, mas especialmente importante porque, entendido bem os elementos que compõem a tal da sensopercepção, a gente consegue ter assim, um indício muito preciso dos movimentos interiores do homem. Por quê? Porque a sensopercepção é uma nota de fronteira. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Lembra que a gente está falando o seguinte, olha, naquele nosso esquema anterior, deixa eu relembrar para vocês aqui, ó. Tem o olho, não é isso? E aqui o mundo do corpo, e aqui o espelho. Não é assim? A gente vê esse esqueminha antes. A sensopercepção é aquilo no homem que prende, captura as coisas materiais e joga aqui para cima, fazendo as imagens no espelho. Tá? Vamos explicar direitinho, com toda a calma do mundo, que isso aqui você precisa entender mesmo. Né? Se você não entender isso aqui, não dá para fazer terapia, não dá para fazer psicologia. Tá? Porque aí você não entende como é que se forma o mundo interior das pessoas. E nem como é que está organizado o mundo externo também. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Você está olhando para o mundo, não é isso? Você está olhando para o seu celular, mais uma vez. Mas agora eu queria que você levantasse o olho, né? Aí na tua casa, ou sei lá onde é que você está, no carro, no trabalho. Eu queria que você percebesse o seguinte, olha, vamos lá. Procure outras coisas aí no teu campo de visão. Por favor, faça isso, tá? Procure outras coisas no teu campo de visão. Né? Procurou? Eu vou dar o exemplo. Guarda essas coisas no teu campo de visão. Ok? Vamos lá. Eu vou pegar a água de novo aqui. Só tira a água do meu. Pronto. Vamos lá. Vou beber água. Vamos lá, vou beber água. Tá? Beleza? Essa água, ela é insossa. Ela não tem gosto de nada. Tem gosto de água. Esse café, deixa eu ver. Tá bom. Ele botaram adoçante nesse meu café. Ele tem uma gotinha, tá meio doce. Beleza? Então, o meu paladar, ele distingue entre doce e insosso. O meu paladar, ele distingue claramente, né? Então aqui, ó, paladar. Ele distingue claramente entre doce, salgado, não é isso? Lá, insosso, amargo. E por aí vai. Né? A visão, por exemplo, ela distingue claramente, como você está vendo, entre o perto, né? E o longe, o grande, não é isso? E o pequeno, né? Olha só, a gente tem na gente os sentidos, são 5. Né? Quais são os 5 sentidos? Paladar, visão, olfato, tato e audição. Percebe? Claro, não sei se você sabe, se você aprendeu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui que está a pergunta central para entender essa percepção. Eu bebi esse café, que eu disse que era doce. Né? E eu peguei esse copo que estava perto. Que o paladar distingue a diferença entre doce, salgado, insosso e amargo, tá ok. Mas o que em você distingue o doce do longe?
meditação. Medita aí. Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito importante. Você recebe o mundo através dos 5 sentidos. Presta atenção nisso aqui. Você recebe o mundo através dos 5 sentidos. Paladar, olfato, tato, visão, audição, papapá. As qualidades sensitivas, pois tato, aqui ó, vamos exemplificar. Qualidade sensitiva, liso, áspero, rugoso. Bem, esse é o mundo, né? Visão, aqui ó, claro, escuro. Presta atenção. Os 5 sentidos, eles entram. Os 5 sentidos entram. O mundo, ele entra na gente capturado pelos 5 sentidos. Tenta imaginar uma coisa que não seja assim. Tenta aí. Você vai ficar... Não. Você tem que meditar sobre as coisas, tem que refletir sobre as coisas, você tem que encontrar respostas pessoais. Respostas pessoais. Para isso. Eu já estou te adiantando. Olha, provavelmente você não vai descobrir nenhuma. As pessoas, né, os filósofos, os antropólogos estão há pelo menos 4.000 anos percebendo que nada está dentro da gente sem que tenha passado pelos sentidos. Né? Presta atenção. Você percebe o mundo pelos sentidos. Pelos 5 sentidos. Agora acontece o seguinte. O tato, ele distingue liso de áspero, de rugoso, etc, etc. O que distingue liso de doce? O que distingue, sei lá, áspero de perto? Porque todas essas coisas são qualidades sensitivas, você concorda ou não? São qualidades que eu percebo pelos meus sentidos, pelos 5. Só que o problema é o seguinte, a questão é que a audição, ela captura alto e baixo, né? Alto e baixo. E a visão, ela captura uma outra coisa. E o paladar captura uma outra coisa. A distinção entre as qualidades. Isso tudo entra em você. Tá? E existe um outro sentido interno que agrupa e distingue, dando aquilo que a gente chama de percepção. Ok? O mundo, ele me oferece os sinais sensíveis. O perto, o longe, o preto, o verde, o cinza, o amargo, o doce, o claro, o escuro. Isso o mundo me oferece e os meus sentidos passivamente capturam isso. Internamente, eu tenho um sentido chamado sentido comum. Sentido comum. Que ele é o responsável pelo que a gente chama de percepção. Percepção. Então, olha só. Esse quadro aqui, negro, ele é cinza, preto, tem coisa branca, tem formas, tem uma forma retangular. Ele está atrás de mim, não está dentro de mim. Eu não estou vestindo ele está atrás. Bem, os teus sentidos, eles capturam essas informações e o teu senso comum, o senso comum ele é responsável por separar essas informações, estabilizando as imagens dentro de você. Você percebe que o tato não pode ser o responsável por capturar o claro e o escuro. O paladar não pode ser o responsável por capturar o liso e o áspero. A audição não pode ser responsável por capturar o salgado. Isso parece óbvio, né?
Quem é responsável, então, por conectar essas coisas? Percebe ou não a importância dessa qualidade da psicopatologia, da senso-percepção? A senso-percepção é aquilo que vai descrever como está a qualidade dos teus sentidos externos e disso que a gente chama de sentidos internos, que é o senso comum. Isso que a senso-percepção faz, Flávia. Isso aqui é fantástico, na verdade. Isso aqui é fundamental, porque ela que tá entregando a passagem, ela que tá te entregando. É ela que põe, ó, é a senso-percepção que pega esse mundo e o organiza dentro de você, para que você possa percebê-lo do melhor modo e formar as melhores imagens e se orientar diante dessas imagens. Eu vou apagar aqui, vai ficar tudo manchado, mas não tem problema. Depois a gente usa assim mesmo. Vamos continuar. Beleza? Aqui, ó. O que acontece? Eu tenho esses sentidos jogando para dentro o mundo. Esse mundo está sendo organizado, né? Lá no meu espelho. E o psicopatologista é isso que ele está olhando. O que ele quer saber? Quer saber se essa passagem está sendo feita, bem feita. Aqui do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista psicopatológico, eu posso ter alterações dos sentidos, mas não é isso que a psicopatologia está percebendo, né? Ou posso ter alterações dessa passagem, dessa organização. Ok? Vamos falar primeiro de doença, depois a gente fala da saúde, porque ajuda. Ok? Então, eu posso ter alterações quantitativas das sensações. Ok? Isso acontece. Então, eu posso ter alterações quantitativas das sensações. Em primeiro lugar, vamos lá. Essas minhas sensações, elas podem estar aumentadas. Eu posso ter hiperestesias, né? Eu sinto muito o mundo. Isso aqui acontece, em geral, né? Quando eu tomo alucinógenos, né? Então, alucinógenos, em geral, causam isso. Ok? Ou seja, eu tenho um estímulo que, se eu tivesse esse estímulo sem uso de alucinógenos, eu estaria percebendo o mundo como todos estão percebendo. Quando eu uso alucinógenos, eu estou percebendo esse mundo com mais vibração, com mais cor, com mais intensidade, com mais conexão. Ok? É como se eu amplificasse, por assim dizer, os sentidos, mas não significa que eu vá ter uma percepção mais aguda da realidade. Esse é o grande ponto. Como é que eu sei disso? É só você olhar para a consequência. Em geral, as pessoas que usam alucinógenos, né, elas não estão percebendo nada a mais. Em geral, elas estão percebendo a menos. Porque a qualidade do mundo não se dá só naquilo que é o foco da minha atenção, mas sobretudo naquilo que é o foco da minha desatenção. Em uso de alucinógenos, o sujeito pode prestar muita atenção na casca de uma banana e tirar muitos insights sobre a casca da banana. Não é isso? E aí ele escreve um poema sobre a casca da banana, né? E aí, quando ele sai do uso do alucinógeno, ele lê. Essa história é real. Ele lê. Aquilo que ele achava que era genial, porque ele tinha uma percepção aumentada da realidade, ele lê. A banana é grande, mas a casca é maior. Bem, essa aqui é grande. Genial! Porra! Prestou atenção na banana, né? E a banana e a casca da banana. E aí, quando ele leu, saiu do transe, o que ele percebeu foi isso. Falou, olha, em regra, das centenas de pacientes que eu já atendi que usavam alucinóide, é isso que acontece. Então, é uma hiperestesia disfuncional. Por que é uma hiperestesia disfuncional? Porque, olha só, foi o que eu falei. A realidade ela não se dá só naquilo que é o foco da nossa atenção, mas, sobretudo, em descobrir aquilo que não é o foco da atenção e comunica muito. Percebe ou não que esse é um dos segredos da realidade? O segredo da realidade é a gente descobrir aqueles recônditos que estão tentando me chamar, estão tentando me comunicar. Eu não presto tanta atenção para uma obstinação, para uma burrice, para uma ignorância, para uma estultice, para uma implicância. Quando eu
dou um elemento exógeno que aumenta muito o que, entre aspas, a gente poderia chamar a atenção, o que faz com que um dos sentidos capture muito a realidade, por assim dizer, eu apago as luzes daquele outro resto de mundo. E aqui que está o problema. Quem disse que eu sou o melhor juiz para saber o que de fato no mundo pode ser mais benéfico para mim e para os outros? Esse que é o problema, né? Então, as hiperestesias, elas em geral não são funcionais. As hipoestesias, elas são uma outra alteração quantitativa, ok? Que estão muito presentes nas depressões. Né? Então, as depressões fazem com que o sujeito sinta o mundo. E isso são relatos que a gente ouve. Menos colorido, com menos sabor, com menos intensidade. Fala, olha, os sentidos desse homem tá normal. Ele já tem um tato, visão, olfato, paladar. Agora, acontece o seguinte, o que entra, ele percebe esse mundo, e quando essa junção acontece, pelo senso comum, esse mundo tá mais apagado. O mundo tá com menos cor. Vai se formando um universo interior cinza, pequeno, que não é capaz de dar aquela orientação que ele esperava, ou que ele já experimentou antes. Não é assim que funciona? Então, olha só, um dos lugares que são lesados pela depressão é o senso comum. O senso comum, só para você saber, que é essa faculdade humana, ele simbolicamente, tradicionalmente, ele é representado pela lua. A lua é um dos símbolos de representação tradicional do senso comum. E é muito bonito que seja assim, porque a lua, qual que é a forma da lua? Não sei, depende. Depende do momento que eu tô olhando pro céu. É ou não é assim? A lua, ela pode ir desde toda preta, né? Ela vai crescendo, ela atinge o seu ápice, depois ela diminui. Não é isso? Assim como as sensações. Tá? Assim como as sensações. A estesis, a estesia, as sensações, elas têm essa qualidade, elas têm essa característica. Elas aumentam e diminuem. Isso é curioso e é importante que a gente saiba em que momento da vida o sujeito está. Por que é importante a gente descrever a senso-percepção e ter esse conhecimento aqui da formação de imagens? Uma situação, por exemplo, clara. Imagina que o sujeito está num momento depressivo, ou seja, ele tem os 5 sentidos funcionando, ele está percebendo o mundo, mas a estesis, ou seja, as sensações, ou seja, o senso comum, a lua, ela pode estar nova, ela pode estar vazia. E todo aquele espelho que vai se formando, lembra do espelho? Todo aquele espelho, ele vai tendo a qualidade de uma lua nova. Ele é escuro. Ele não te orienta na noite. E você, por exemplo, está pensando sobre a tua vida profissional, está pensando sobre a faculdade que você está fazendo. E é óbvio que se você está na noite, com tudo escuro, a tua aestesis está vazia, como uma lua nova, a decisão que você vai tomar provavelmente eu vou sair dessa faculdade porque eu não vejo, eu não enxergo. Então, um terapeuta, o que ele faz? Ele vai te conduzindo e vai te amparando para que você possa tomar as suas decisões, por exemplo, numa noite de lua cheia, na qual o espelho possa refletir melhor aquilo que a realidade está te mostrando. Percebe ou não? Para isso serve toda a ciência da senso-percepção. A senso-percepção, ela vai fazer com que o terapeuta possa ter esse conhecimento. Em que momento o sujeito está? No momento de senso comum ou de aestesis apagada, crescendo, clara ou diminuindo?
Esse é o princípio de estabilidade. Sabendo que terapeuta a gente sempre vai saber o seguinte: assim como a Lua, nós somos sujeitos de fases. Ocorre que a Lua tem fases regulares. Então, de 7 em 7 dias, isso aqui muda. Lembra que eu falei de que tudo que é material é em número de 4? Né? Mesma coisa aqui, ó. São 4 os modos materiais de apreensão da realidade: novo, crescente, cheio e minguante. 4. Mais uma vez aparece o número 4 aqui como símbolo da aesthesis. Tá? O terapeuta tem que saber essas coisas. Então, assim, ó, é realidade, símbolo, ciência, descrição fenomenológica, tudo isso tem que estar dentro da percepção do terapeuta, senão ele vai ser um mau terapeuta. Você não sabe que é mais ou menos assim que se apresenta o mundo? Ou a possibilidade do teu paciente de perceber o mundo, a tua possibilidade de perceber o mundo? Você é um mau terapeuta, porque você pode estar numa sessão de lua nova. Você, terapeuta, você pode ter essa sessão de lua nova. Você pode atender um sujeito e você está em lua nova. Ou seja, você está ouvindo o que ele está te falando e tudo está batendo num espelho apagado. E aqui eu vou te dar daqui a pouco uma ferramenta para, né? Bem, a gente vai pular isso. A nossa postura enquanto terapeuta não pode depender da lua, tem que depender de uma outra coisa. Outra coisa. Que é sempre luminosa, ou está sempre presente, sempre vai iluminar. Né? Eu já adianto que, óbvio, né? Por contraste simbólico, qualquer outra coisa que está sempre iluminada é o Sol. Né? Mas aí, depois a gente fala sobre isso. Tá? Quem viu, viu. Beleza? Ok? Então, esse aqui é o campo da senso-percepção. Para cá que as coisas são jogadas. Essas são as alterações quantitativas. Da senso-percepção. Tá? E é claro que aqui entram também as variações, né? Como tudo aqui. As anestesias. E a agnosia, ela é descrita, sobretudo pelo Dr. Freud. Mas isso aqui, isso aqui quase não se percebe. Então, o sujeito não percebe nada, ele não conhece. Então, assim, ele até percebe, ele consegue descrever. O que está na tua frente? Ah, preto, cinza, quadrado, mas não repara que é um quadro. Né? Isso acontece. Acontece sobretudo em lesões corticais. Mas isso aqui é mais assunto neurologista, tá? Então, há lesões corticais, lesões físicas do cérebro, né, que fazem que o sujeito tenha uma agnosia. Ou seja, ele percebe as coisas, mas não conecta. Ou seja, o senso comum dele tem algum lugar que está lesado. Ele não repara em algumas coisas só. Ok? Isso acontece. Eu já vi, né? Então, mas é muito raro. Isso aqui é coisa do neurologista. Okay? Algumas síndromes conversivas, a antiga histeria, às vezes causava isso também. Tá? E as anestesias, bem, nas anestesias mesmo, você está com todo o teu aparelho sensitivo diminuído. Você não percebe o mundo. Não é que o teu senso comum está lesado. É que o teu sentido está lesado. Quando você recebe uma anestesia, o que eu faço? Não é que eu estou apagando o senso comum, eu estou apagando o teu tato, o teu olfato, o teu paladar. Tá? Então, as anestesias são induzidas por fármacos. Você vai perceber, óbvio que você não vai formar conceito nenhum. Imagina que você está sempre anestesiado, a tua vida inteira anestesiado. Tu não pensa, né? Que teu espelho não tem nada a ver, tem a ver o teu corpo está apagado. Percebe? Só vale a pena citar, só pra gente ter a referência total na cabeça. Beleza? Então, aqui, as anestesias são uma lesão total do sentido e a agnosia são uma lesão total do senso comum. Lesão total do senso comum ocorre, em geral, por doença ou por alguma, enfim, característica específica. E a anestesia ocorre, em geral, por fármaco. Você dá anestesia no sujeito, ele fica anestesiado, né? Bebida deixa o sujeito anestesiado também, né? Álcool. Beleza? Então, essas aqui são as alterações quantitativas. Existem as alterações qualitativas do senso comum, da senso-percepção. Ok? As alterações qualitativas da senso-percepção, vamos falar delas aqui rapidamente. As alterações qualitativas da senso-percepção. Primeira delas é a ilusão. O que é ilusão? Tecnicamente falando. A ilusão é o seguinte, olha. Você completa... Olha que bonito isso. Você completa com a tua imaginação ou com o teu espelho algo que a realidade não te mostrou com clareza. Ok? Então, olha só. Imagina só que você viu um filme de terror.
Você passou a noite assistindo um filme de terror terrível, né? Um filme de terror lá, aquele lá, o Exorcismo. Ficou vendo lá a Emily Rose a noite toda no filme. Puta, medo do caramba, né? Ficou vendo aquele negócio lá. Né? Meu Deus do céu. Aí, tu foi dormir já meio, desculpa falar, mas meio se borrando, né? Sei lá, né? Bateu sede, acordou de madrugada, foi na cozinha. Foi abrir a geladeira para pegar uma água. Você tá abrindo a geladeira? Você vai, volta pro quarto. Aí abraça tua mulher, abraça teu marido, falando, puta que não, deixa eu falar, né? Você jura que viu um espírito? Você jura que viu a Emily Rose ali? Vivinha da Silva, sei lá. Tá ali, pra puxar teu pé. Foi o gato que passou, bicho. Foi o gato da vizinha que passou, fez uma sombra na parede e você jura que viu a Emily Rose. Você viu uma assombração. Isso é o que a gente chama de ilusão. O que acontece? Você tem uma carga afetiva, né? Você tem uma carga imaginal. O teu espelho, ele tá, meu Deus, ele tá repleto de coisa. É quase que a realidade. Você acabou de ver o filme de terror. Tu tá morrendo de medo, tá se borrando, tu odeia esse negócio. Mas ficou vendo filme de terror, Né? Então você tem assim, ó, o espelho ele tá claro ainda. O espelho tá muito iluminado. Você acabou de ver o filme. E aí a realidade, quando você foi pra realidade, pro mundo material, aparece uma coisa assim que não ficou claro o que era. Né? Se você tivesse visto que era o gato e a sombra do gato, você não tinha morrido de medo. Mas você viu meio de lado. Você estava pegando água. E a sombra passou aqui. Então o que a ilusão é? A ilusão é, eu completo com o espelho, de modo anômalo, de modo errado, o que a realidade está me mostrando. Porque, em geral, a gente está completando a realidade com a nossa imaginação. O tempo todo, com o espelho, perdão. O espelho serve para isso. A realidade, ela informa pouco pra gente. A realidade material. Informa muito pouco mesmo. Né? Informa pouco. Mas esse espelho, ele me ajuda a me orientar na realidade. Veja, a realidade... Vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Esse lapiseiro aqui. A verdade é que, sei lá, ela não está escrevendo, você concorda? Mas eu tenho um espelho aqui que me diz assim, ó, não, lapiseiras escreve. Você tá entendendo? Então, assim, eu me oriento na realidade, sobretudo a partir do que está no espelho, e não do que está no corpo, na matéria. A matéria é um sinal, é um indicativo de que as coisas podem ser. Percebe isso ou não? Percebe isso ou não? Isso é importantíssimo. No fundo, isso é tudo. O mundo material ele é muito limitado em informações. Muito limitado em informações. Né? O espelho que me comunica que esse chão ele pode me sustentar. Eu não sei se pode me sustentar ou não. Que essa mesa pode me sustentar. Quando eu sentei aqui pela primeira vez, eu não sabia. Mas tudo indica. Uma mesa sustenta, então essa aqui deve sustentar também. Deixa eu sentar. Sustentou mesmo. Mas você entende que antes de eu me orientar, é sempre duplo, né? O mundo material me revela algo, é possível que seja assim, e eu completo a ação com o que está no espelho. E depois as coisas se verificam ou não na realidade. É sempre assim que funciona. Tudo, no fundo. Tudo. Né? Os espelhos, eles orientam muito mais do que o mundo material. Por assim dizer, a presença dos espelhos é mais presente do que a do mundo material. Isso é maneiro pra caramba. Depois a gente fala. Quando eu aprofundar, eu tô só na matéria. Depois a gente vai aprofundar outras coisas aqui na súmula. Tá? Então aqui, ó. Ilusão. Essa é uma das alterações da percepção. Né? A gente precisa saber disso. A gente precisa ter essas coisas na cabeça para poder orientar os nossos alunos, nossos pacientes. Né? Essas coisas são ilusões. Né? E existem essas ilusões, como a ilusão que eu falei agora da cozinha, com a Emily Rose e a sombra do gato. E existem as ilusões do oi sumida. Bicho, o cara não te escreve há 3 meses. E tu continua apaixonada por ele. Aí você tem um elemento material, o oi sumida. Ele me ama, ele continua apaixonado por mim. Não, bicho, isso é ilusão. Por que é ilusão? Porque você está completando com o espelho uma coisa que a realidade não está te mostrando. O que a realidade está te mostrando? Esse cara não te procura há 3 meses. É que na lista dos lanchinhos da madrugada apareceu o teu nome. Isso é o que o terapeuta tem que saber.
Você não precisa falar assim, né? Mas tem que dizer, olha, existem as ilusões mesmo. Pessoal, assim, ilusão do gato na parede. Você achou que era Emily Rose. Mas o mundo tá cheio, a gente tá se orientando por ilusões o tempo todo. A menina ou o menino criou o negócio ali, na cabeça, que é o mundo do espelho. E aparece um referente, material que é o oi sumido, ou oi sumida, e aquilo evoca um sistema de orientação anômalo. Você percebe ou não isso aí? Tá? É isso aí, cara. Beleza? E agora aqui, então, ilusão. Isso é o que a gente chama de ilusão. Beleza? Existem agora as alucinações. Terapeutas saibam. Olha só tem descrito alucinação. Olha só, isso aqui é importante mesmo. A descrição de alucinação é a alucinação auditiva. Beleza? Alucinação auditiva, alucinação de tato, alucinação visual é muito raro. Só pra você ter isso na cabeça. Então, assim, ó, o paciente fala assim, eu tô vendo gente. Cuidado. Ele tá te querendo te contar uma outra coisa. Uma outra coisa. Ver gente é muito difícil. Ok? A descrição é alucinação auditiva e alucinação sinestésica do corpo. Tá? Só pra ter isso claro na cabeça. É pra ter isso na cabeça. Beleza? Então, as alucinações, elas podem ser alucinações completas ou pseudo-alucinações. O que são alucinações completas? Esses termos, eles mudam de livro para livro, tá? Só cuidado com o nome pseudo aqui, porque pseudo não é falsa. Esse nome gera muita confusão, mas enfim. A alucinação completa é o seguinte, a alucinação auditiva completa. A voz, ela tá fora da cabeça. Então, o sujeito ouviu uma voz. Ítalo, então olha só. O sujeito que tem alucinação completa, ele ouviu a voz fora da cabeça. As pseudo-alucinações, ele ouve dentro da cabeça. A gente já tem o referencial teórico para poder perceber isso aqui, olha só. O paladar, né? Paladar. Você tem uma coisa que toca, presta atenção, só. Olha só. O salgado toca a sua língua fora e a sua língua joga o salgado para dentro. Então é evidente que o tato, o olfato, o paladar, etc, eles têm um componente que é externo e um componente que é interno. É disso que essa alucinação está falando disso, olha só. Não existe o estímulo sonoro. E o sujeito ele pode ouvir o estímulo sonoro inexistente fora da cabeça, é assim que ele relata para você, ou dentro da cabeça. Pseudo nesse sentido, tá? Beleza? Então ele ouve fora, é alucinação auditiva completa. Ele ouve dentro, alucinação auditiva chamada pseudo-alucinação. Ok? Pseudo-alucinação é quase a totalidade das alucinações. É muito raro você ter uma alucinação completa. Em geral, a voz ele ouve dentro da cabeça. Aí você não pode desmerecer, não pode falar assim, mas não é bem isso que eu achava que era alucinação na esquizofrenia. Não, o esquizofrênico mesmo, clássico, ele em regra vai ter pseudo-alucinação. Pode ser que ele tenha uma alucinação completa. Mas em geral, os sentidos, curiosamente falando, em geral os sentidos eles não nos traem. E disso os escolásticos já tinham nos dito. Em geral, o problema está na passagem. Ok? E aqui acontece a doença. Então aqui é o seguinte, olha, se o sujeito ele se orienta no mundo, a partir, presta atenção aqui, ó, se ele se orienta no mundo, a partir do espelho formado, sem o referente na realidade, e a gente disse que o espelho, a gente disse nada, a gente percebe que o espelho, ou essas imagens que estão nesse lugar que eu chamei de espelho, elas são fundamentais para a nossa orientação no mundo, só temos um baita de um problema. Porque esse sujeito está formando as imagens no espelho sem o referencial na realidade. Isso é o que a gente chama de alucinação. É claro que os atos dele vão ser atos corrompidos, atos anômalos. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Tá? Então aqui a gente tem, ó, alterações qualitativas da senso-percepção. Ilusão, uma carga afetiva, uma carga, sei lá, muito grande na realidade que completa anomalamente aquilo que a realidade está me mostrando, aquilo que a realidade material está me mostrando, perdão. As alucinações são alucinações completas ou pseudo-alucinações. E aqui alguns autores fazem uma distinção. Eles chamam de alucinoses.
as alucinações causadas por entorpecentes, né? Ou psicotrópicos. Então, a gente pode chamar de alucinoses também, tá? Esse aqui, olha, esse aqui é o que a gente tem que ter na cabeça quando vai distinguir, quando vai relatar senso-percepção. Então, ali, ó, no campo senso-percepção na súmula psicopatológica. Eu vou ter que sempre falar o seguinte, ó, como é que estão os sentidos desse paciente? Esse paciente está sentindo o mundo normal? Ou ele tem um aumento, tem uma hiperestesia ou uma hipoestesia? Ok? Essa hiperestesia, essa hipoestesia, elas se dão onde? No olfato, na visão, no paladar? Tá? Isso é que eu tenho que saber. Depois é o seguinte, ele pode ter alterações qualitativas da senso-percepção. Ele pode ter muita formação ilusória. Ele pode ter muita ilusão. Um paciente doente, né? Ou ele pode ter essas ilusões cotidianas e triviais. Um sujeito que tem muitas ilusões cotidianas e triviais é um sujeito que precisa ser treinado em exercícios de instalação na realidade. Você vai precisar passar para ele muitos exercícios descritivos da realidade concreta. Porque ele completa de modo anômalo isso que a realidade concreta está mostrando para ele. Isso significa que ele tem duas coisas. Um, pouca atenção à realidade concreta. E dois, poucos referenciais no espelho. Esse jeito, ele vê o mundo de modo muito fraco. Ele tem pouco repertório. É imaturo, no fundo. Tá? Então aqui, ó, isso aqui que o terapeuta tem que estar atento. Uma menina iludida, um menino iludido, uma mulher iludida, um homem iludido. Eles precisam de exercícios de instalação na realidade concreta e aumento de repertório imagético, imaginal. No bom e velho exemplo do oi sumido, né? Ele tem que tomar atenção para o mundo concreto. E ele tem que ter mais repertório. Por que será que o sujeito escreveu para mim? Por que será que a menina escreveu para mim de madrugada oi sumido? Tem um bicho assim, você não precisa de muito para saber. Né? E você pode querer isso, mas o que não seria ideal é você se iludir, pensando numa outra coisa. Ok? É isso aqui, para isso aqui serve a senso-percepção. Essas são as descrições que a gente dá. Então, ó, a gente tem que saber descrever alterações quantitativas de senso-percepção, alterações qualitativas de senso-percepção. E mais do que saber descrever, é ter todo esse referencial aqui, ó. Porque agora a gente está diante da passagem das percepções materiais para a formação desse espelho. Ok? Eu vou retomar alguns desses conceitos adiante. Beleza? E a gente vai investigar agora quais são os elementos que estão no olho, fazendo essa integração do corpo ou do mundo material para isso que a gente chamou, para esse lugar que a gente chamou de espelho.